Queria saber o efeito da pasta no sono. Tem efeitos. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Então, deixa entrar gente aí, porque está... Por enquanto, acho que tem... Quem comentou que viria são médicos que atendem com vocês ou à distância? Coloquei em vários... de gris para todos. Podem começar. Estamos ao vivo no YouTube. Desculpa. Então, a gente não vai ver aqui quantas pessoas tem. Então, boa noite. Meu nome é Otelo, eu sou diretor e um dos responsáveis pelo GRIS, Gestão Responsável Integrada de Saúde, que é um projeto ligado à atenção primária. Nós já tivemos alguns seminários, nós temos seminários periódicos, agora estamos retomando esses seminários e a ideia é que tenhamos um seminário mensal. Os seminários sempre vão girar em torno de questões clínicas, em questões que são do interesse geral da equipe de atenção primária, médico, enfermeira de família, predominantemente em torno de temas clínicos. Hoje a gente tem a doutora Samantha Dagnese, que ela é otorrinolaringologista mas é especialista em medicina do sono. Hoje ela faz um mestrado em Barcelona, em medicina do sono. Se eu me enganei, você me corrige. E é uma pessoa com um tema muito interessante, que vai nos ajudar muito as questões ligadas à medicina do sono para o médico da atenção primária, para a enfermeira de atenção primária, para a equipe de atenção primária. Nós temos junto com a doutora Samantha, o doutor Alexandre Gelman, que é neurologista ligado à neurologia do comportamento, diretor da Interativa e sócio da Interativa Saúde e também do GRIS, é o meu grande parceiro no GRIS aqui em todas as áreas de coordenação de cuidado, área técnica, enfim, e que também vai comentar a apresentação da doutora Samantha, como neurologista e como pessoa que também está ligada às questões do sono. Então, boa noite a todos que estiverem nos ouvindo e vendo. E, doutora Samantha, por favor, pode começar. Bom, uma boa noite a todos. Como o Otelo comentou, eu estou agora à distância, um pouco com frio, porque eu estou aqui na Espanha e agora aqui já é inverno. Eu gostaria de pedir para quem está nos assistindo também para enviar perguntas, caso tenham. Eu vou também abrir em cada tópico um tempo para isso, fiquem à vontade. E eu gostaria de agradecer o convite do Otelo e do Alexandre para falar sobre sono, que é um tema que nós temos visto cada vez mais ser discutido, o que é muito relevante, porque o sono interfere na nossa vida, assim como a alimentação e exercício físico, então tem uma importância tremenda, e por isso eu fico muito feliz de estar aqui falando com profissionais de saúde sobre esse tema. Então eu vou começar aqui a minha apresentação, só um minuto para eu colocar. Vocês veem a minha tela? Sim, estamos vendo. E como está no YouTube, com certeza. Sim. Tá, perfeito, perfeito. Então, mais uma vez agradeço ao Otelo e ao Alexandre o convite. Eu gostaria de agradecer também aos médicos que responderam o questionário, porque ajudou também a direcionar alguns tópicos aqui da conversa, e a presença de vocês, sem dúvida nenhuma, discutir mais sobre sono em vários contextos é algo que eu gosto muitíssimo. Com certeza vocês têm alguns contextos bastante diferentes na prática clínica, né?
Então, algumas das perguntas que vocês trouxeram no formulário foram: eu devo iniciar uma medicação para sono? Eu devo solicitar um exame para avaliar uma queixa de sono? Eu devo encaminhar para um especialista? E qual é o especialista, caso seja indicado? Os tópicos que eu gostaria de abordar com vocês hoje são o problema atual de sono que nós temos, qual é a importância do sono para a nossa vida, qual é o nosso papel como profissionais e como pessoas que difundem informação em saúde, e alguns tópicos para finalizar, bastante práticos para usar no dia a dia, na parte clínica, como que a gente deve avaliar rapidamente um caso. Eu vou deixar um espaço entre esses tópicos também, caso alguém queira fazer algum comentário, inclusive o doutor Alexandre, né, que tem uma experiência muito grande na prática clínica, gostaria também de ele fazer alguns comentários, caso ache apropriados. Um pouco aqui sobre mim, então, como o doutor Otello comentou, eu faço atualmente um mestrado em saúde digital, na Universidade de Barcelona. A gente sabe que as tecnologias e saúde digital têm transformado muito a medicina, mas elas precisam muito de profissionais da saúde como nós também para poder usar melhor essas ferramentas na prática, né? Eu sou uma médica formada pela Federal do Paraná, tenho residência em otorrino pelo servidor estadual e fiz minha especialização pelo Instituto do Sono, e depois prova de título da Sociedade Mundial e alguns cursos internacionais na área de sono, em Stanford, no Nicholson Center e na Itália. E também tive, além da prática clínica, uma experiência em gestão. Então, acho que essas respostas que vocês deram no questionário falam bastante dos problemas de sono hoje em dia, né? Então, vocês responderam todos que os pacientes todos têm alguma queixa de sono, né? Nenhum não se queixa de sono, foi bastante ilustrativo. Então, as queixas de sono são muito frequentes e muito frequentes em 86% dos pacientes de vocês. Então, acho que aí já dá para ter uma noção da relevância que esse tópico está tendo, né? E por que que a gente tem isso, né? Bom, a gente tem várias questões do mundo moderno, né? Hoje em dia a gente estuda até muito tarde, a gente trabalha até muito tarde, a gente usa aparelho eletrônico, mídia social, até muito mais tarde do que a gente fazia há um tempo atrás, né? A gente também a gente também socializa de uma forma muito mais frequente, né? A gente teve uma parada de eventos sociais na pandemia, mas já retornou totalmente. É muito nítido a gente ter a gente estender o nosso sono para poder caber todas as atividades que a gente quer. Atividade física também, né? É muito comum a gente ter academias que estendem o horário até meia-noite, né? Eu já vi academia ter aula até de madrugada, o que é muito, muito danoso para o sono. E, claro, né, nós profissionais da saúde já estamos bastante acostumados, né, vou colocar esse termo assim, embora não seja o ideal, com privação de sono, né, desde a nossa faculdade de medicina, a residência nem se fala, né, a gente sabe muito bem o que é privação de sono na residência e depois na prática clínica. Então, nós profissionais de saúde somos alguns dos mais acometidos por problemas de sono. E isso tudo leva ao que a gente chama, né, o termo que a gente chama de jet lag social. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com esse termo, mas a gente usa muito esse termo na prática clínica para entender aqueles pacientes que se privam do sono durante a semana, porque têm vários compromissos de trabalho, de estudo, ou por questões sociais, porque frequentam festas, jantares muito tarde, e compensam o sono, né? Então acumulam o sono para o final de semana, né? Esse é o conceito do jet lag social.
E, claro, além de todos esses contextos, vamos dizer, mais sociais ou relacionados ao trabalho, a gente tem doenças, né? Então, a gente vai falar um pouco mais para o final da palestra sobre algumas das principais doenças do sono. Aqui a gente tem ilustradas a apneia e a insônia, que também são causas muito frequentes de privação de sono na população que a gente atende. E como isso, né, todo esse contexto de problemas do sono reflete no nosso consultório, né? Como vocês próprios responderam na pesquisa, o que a gente vê é uma epidemia de prescrições, né? Então, cada vez mais a gente vê pessoas em uso de medicação, seja uma prescrição realmente feita por um profissional da saúde, seja de outro modo, a gente sabe de um mercado que existe desse tipo de medicação, infelizmente. Também acontece um grande subdiagnóstico, porque os pacientes costumam ter inúmeros problemas de saúde e fica cada vez mais difícil de a gente abordar tudo, né, numa consulta. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, porque como clínicos, neurologistas, endocrinologistas, caso a gente tenha no grupo também, é muito comum, nós temos inúmeros problemas de saúde e a gente não consegue lidar com tudo isso durante a consulta, né? Além disso, a gente sabe que existe uma grande falta de profissionais de medicina do sono no país como no mundo, né? Então isso leva realmente a um grande subdiagnóstico. E muitas vezes também acontece de o paciente ter uma indicação de tratamento e desistir, né? Assim como em várias outras especialidades médicas, é muito comum os pacientes com problemas de sono desistirem do tratamento, seja com algum tipo de terapia, seja com CPAP. Esses pacientes muitas vezes se perdem porque eles têm inúmeros outros problemas além do sono, né? Aqui eu trago para vocês uma informação que foi divulgada pela Anvisa sobre a venda de caixas de Zolpidem ao longo dos últimos 10 anos, né? Quer dizer, já são 11 anos. Então, de 2011 para 2021, a gente teve um aumento de 14 vezes no número de caixas vendidas de Zolpidem. Então, só aí a gente tem uma noção, né, da epidemia de uso de medicamentos para sono que a gente tem tido no Brasil, né? E muitos são profissionais de saúde, inclusive. Alguns outros números que eu trago para vocês para discutir, né, esse tema. Nós sabemos que os pacientes que têm apneia do sono têm quase 4 vezes mais riscos de eventos cardiovasculares do que pacientes não apneicos, né? Então, isso por si só já indica a gente fazer perguntas naqueles pacientes que possam ter algum risco cardiovascular já, porque assim como a gente investiga o colesterol aumentado desse paciente, a gente precisa investigar o sono. E os pacientes que têm algum tipo de evento respiratório têm 18 vezes maior risco de arritmias, né? Os cardiologistas sabem muito bem isso, inclusive a fibrilação atrial, que é uma arritmia muito associada com problemas de sono, é muito já suspeitoso de apneia, né? E os cardiologistas têm tratado isso ou têm investigado isso. Os pacientes, as pessoas que são privadas de sono. Então, agora não falando só de pessoas que tenham uma doença de sono, mas pessoas que se privam de sono por N questões, como as questões sociais que a gente falou agora, têm um risco de 1,4 vezes maior de diabetes, né? E a insônia também é muito associada com demência. Já existem centenas de estudos nesse sentido, falando do risco relativo de demência na presença de insônia. Então, quando a gente fala de inúmeros fatores cardiovasculares e genéticos que estão ligados à demência, o Dr. Otello participa de muitas pesquisas no tema, pois a insônia, né, e problemas de sono com certeza estão nessa lista. E aí eu abro também agora aqui
rapidamente. Se vocês quiserem fazer algum comentário também, doutor Otello, doutor Alexandre, fiquem à vontade, tá? Dos temas que eu comentei. Se vocês veem também alguma outra realidade na prática clínica hoje relacionada com sono. Eu posso comentar? Estão me ouvindo? Sim. Você colocou pontos muito importantes, né? Eu tenho estudado muito a relação de fatores psicossociais com a síndrome metabólica. E quando eu fui fazer essa revisão, estou fazendo um trabalho de revisão, eu encontrei muitos artigos sobre a apneia do sono. Então, a privação do sono, e uma das causas, né, é a apneia do sono, eu entendo hoje que é um fator de risco para a doença cardiovascular, porque a síndrome metabólica, a obesidade, principalmente a obesidade central, hipertensão, né, aumento da pressão, da glicose, né, ou seja, é uma disfunção cardiometabólica, né, tem uma associação incrivelmente ligada à privação do sono, ao distúrbio do sono, ou a insônia, né, de certa forma, mas a apneia principalmente. Então, eu acho que essa consciência para o generalista é muito importante, né? Que não basta controlar colesterol, os outros fatores clássicos, né? Melhorar o sono, a gente depois deve falar sobre higiene e tudo isso, mas encarar isso como uma área. E a síndrome metabólica, ela está ligada, por isso seus dados são tão importantes. A síndrome metabólica aumenta tremendamente o risco de doenças cardiovasculares, demência, diabetes. E é interessante que tem um ciclo vicioso aí, né? Porque a obesidade aumenta a chance de apneia do sono. E a apneia do sono aumenta a chance de obesidade e síndrome metabólica e essas doenças. O outro círculo também vicioso é com o estresse, né? Quer dizer, a privação do sono vai deixar a pessoa mais vulnerável, com menos fatores protetores para o estresse, né? E o estresse é uma causa de distúrbios, né, de alterações do sono. Então, é interessante entender a importância clínica, não só do ponto de vista psíquico, né, mas também físico, né? Só queria um comentário bem rápido, para não atrasar, que há em certos círculos ou uma certa naturalização da insônia. Quer dizer, algumas pessoas falam com orgulho que acordam às 5 horas da manhã e dormem meia-noite, e falam isso com orgulho, como se fosse uma vitória. Já teve 2 infartos, mas não tem importância, não tem nada a ver com isso. É uma naturalização a um certo nível um pouco absurdo, que faz parte da cultura contemporânea, essa cultura consumista, hedonista, tudo de aproveitar o máximo do tempo de vida. Então, dá uma certa impressão de naturalização da insônia. Isso eu acho um fator interessante também que eu vejo. Você falou de meia-noite às 5, isso não está nem tão ruim. Tem pacientes que é impressionante, né? A privação do sono é uma coisa muito séria na vida deles. Eu gostei muito do comentário de naturalizar a falta de sono, porque é isso mesmo que as pessoas fazem, né? Então, elas tendem a ter uma certa ansiedade, né? De usar mais o tempo do seu dia a dia, de o seu dia ser mais produtivo e acaba estendendo a noite, né? Quando é o contrário, né? Quando a gente dorme melhor, a gente acaba sendo muito mais produtivo no dia a dia, né? Então, é exatamente isso. Muito bem, e agora eu gostaria também de abordar com vocês um outro tópico. Então, dada essa situação que a gente tem visto hoje em dia, falar um pouco de por que é importante a gente dormir, né? São pontos, são assuntos que a gente não costuma estudar ou discutir muito na prática médica, né? E quando a gente pensa nisso, pensa na importância do sono, a gente tem que também lembrar que mais ou menos 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Então, o conhecimento de por que é importante o sono, quais são as funções fisiológicas do sono é extremamente importante. E aí o que a gente fala, né, na medicina do sono é que realmente o sono, ele funciona como um banho neuroquímico, né? Nada mais é do que uma limpeza de todas as toxinas e tudo que a gente passou ao longo do dia, para a gente estar renovado no dia seguinte, né? Então, a gente pensa muito num conceito de como um banho neuroquímico, realmente.
E aí, como é que a gente dorme, né? Então, como é que nós estamos aqui agora acordados e daqui a algumas horas a gente vai dormir, né? Como é que a gente faz essa transição? Então, dois dos grandes conceitos que a gente tem na medicina, na medicina do sono, são a pressão do sono, que é aquela necessidade que a gente tem de dormir, que todos nós temos quando a gente começa já a ficar cansado, com o olho fechando, com vontade de ir para a cama, é o que a gente chama de pressão do sono. E isso se dá por várias toxinas que a gente acumula ao longo do dia, como, por exemplo, a adenosina, né, uma das mais importantes, que são fruto do nosso metabolismo. Então, conforme a gente pratica as nossas atividades, sejam físicas, intelectuais, ao longo do dia, a gente vai produzindo esses metabólitos, que quando chegam a um certo nível no cérebro, dão esse sinal de que a gente precisa realmente descansar para liberá-las, é como fazer uma limpeza dessas toxinas. E outro conceito muito importante que explica por que é que como é que a gente inicia a dormir é o nosso ritmo circadiano, né? Então, o ritmo circadiano nada mais é do que um reloginho, né? Vai fazendo tic-toc, tic-toc ao longo do dia e vai nos dizer o nosso horário melhor de performar durante o dia e o nosso horário melhor de dormir, né? E isso nosso relógio biológico, ele tem um componente genético muito importante, e ele também dita o que a gente chama da homeostase, né, no sono, que é justamente essa transição do ciclo sono-vigília que a gente tem todos os dias. E por que né, então, por que é que existem esses conceitos, né, por que é que existem esses mecanismos para a gente entrar no sono? Então, sono tem duas grandes funções no nosso organismo. Uma delas é relacionada às atividades mentais, então todos os nossos processos cognitivos de aprendizado, memória, raciocínio e inclusive questões mentais que o doutor Alexandre comentou, né? E outra delas que é tudo que é relacionado com a manutenção e correção de danos celulares, né? E isso a gente fala do organismo como um todo, não apenas cerebral. Então, todo o estresse celular que a gente acumula ao longo do dia, toda a necessidade de resolver a homeostase que está em desequilíbrio ao longo do dia é resolvida com o sono, né? Então, por isso é que a privação de sono tem um impacto em vários dos sistemas do organismo. E, claro, a gente não pode também deixar de falar da produção hormonal, né? Esse é um tópico que nem sempre a gente comenta, mas para nós é muito claro que quando um paciente tem um problema que necessita de uma coleta de cortisol e hormônios sexuais, por exemplo, a gente sempre solicita pela manhã, porque a gente sabe que a gente vai ter o pico desses hormônios, né? Mas a gente não lembra, ou melhor, não acaba na prática do dia a dia sendo tão corrida, de perguntar se o paciente teve privação de sono, porque se ele teve privação de sono naquela noite ou nas noites anteriores, a coleta de hormônios daquele dia vai ser alterada, né? E não só de cortisol e hormônios sexuais, mas a gente está falando de hormônio da tireoide e vários outros, né? Então, também é um ponto de a gente lembrar, né, da produção hormonal e de como a privação de sono pode afetar, inclusive nos induzir a alguma interpretação errada de algum exemplo, né? E como o doutor Alexandre comentou, né, na questão de peso, é muito nítido que a privação de sono, ela faz um desbalanço nos hormônios que são relacionados com o apetite, né? Então, quando a gente tem uma privação de sono, a grelina, que é o hormônio mais relacionado com o apetite, que estimula o nosso apetite, ela tem um aumento da sua ação. Então, todos nós podemos pensar ou tentar associar num dia que a gente tiver privação de sono, que a gente possivelmente vai ter mais fome nesse dia. Então, quando a gente fala de pacientes que precisam fazer um emagrecimento, que estão em preparação de algum procedimento como cirurgia bariátrica, pacientes diabéticos, N razões, sono é uma questão muitíssimo relevante, porque ele vai ter um apetite maior se ele não dormir bem.
Um ponto também importante que eu trouxe para vocês é o conceito que a gente tem de cronotipos, né? Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, mas os cronotipos são aqueles perfis do nosso ritmo circadiano, do nosso relógio biológico. Então, nós humanos, nós temos basicamente 3 classes de cronotipos, né? Nós somos matutinos, vespertinos ou tipo mais intermediário, né? O que é isso, né? O matutino é aquela pessoa que tem um melhor desempenho pela manhã e, portanto, ela dorme mais cedo e acorda mais cedo, né? Ela tem esse componente, essa característica. Os vespertinos são as pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde, portanto, performam mais tarde também, ao longo do dia, né? E nós temos também o perfil mais intermediário, que são pessoas um pouco mais flexíveis, elas conseguem se adaptar mais a ser mais do perfil matutino ou vespertino conforme a necessidade, né? Isso é importante de a gente pensar, de a gente lembrar, porque os vespertinos normalmente têm riscos muito aumentados de saúde, porque por várias questões a nossa sociedade favorece os matutinos, né? Nós costumamos começar o trabalho muito cedo, a gente não costuma ter nenhum tipo de flexibilidade em horários, né? Quando a gente tem horários mais rígidos, normalmente quem sofre mais são os vespertinos. E um ponto aí muito importante nesse ponto do cronotipo é que ele tem algum componente de ambiente e também de genética, né? E o ambiente, claro, muda conforme a intensidade de sol que a gente tem. Quando a gente tem em alguns países o inverno mais prolongado, menos luz do dia, a gente tende a dormir mais e também acordar mais tarde, mas a gente tem um componente de genética muito forte. Então, quando a gente fala, como o doutor Otello comentou, né, de pessoas que naturalizam a falta de sono, a gente tem que lembrar que a gente tem um componente genético muito grande, então a gente se adaptar a dormir menos é algo que o nosso organismo não permite, né? Porque a gente tem aquele componente genético. É igual quem tem um fototipo 1, querer ficar o dia inteiro na praia e pegar um bronzeado, ele não vai pegar, né? Porque ele não tem aquela capacidade para isso. E a gente entende esse conceito por um fototipo, por exemplo, né? A gente tem isso bastante claro já, esse é um conceito que já foi bastante estabelecido, mas a gente não tem isso para os cronotipos, né? Então a gente pensa que a gente pode se adaptar e muitas das pessoas não podem, né? E aqui eu trago para vocês também, e esse é uma informação dada pela Sleep Foundation, sobre o número de horas adequado conforme a nossa faixa etária. É claro que é de se esperar que pessoas mais jovens vão dormir mais, como a gente já sabe, e aqui eu sinalei a vida adulta, então, adultos jovens até senioridade, nós temos uma média de 7 a 9 horas como ideal. É claro que nós temos pessoas que dormem um pouco menos, que com 6 horas já vão estar bem, e pessoas que dormem um pouco mais, que precisam de 10 a 11 horas, mas a imensa maioria da população fica aí entre 7 e 9 horas. E aí eu convido até vocês a comentarem aqui quem de vocês dorme esse número de horas ao longo da semana, ou se de repente vocês estão dormindo menos e acabam compensando no final de semana, né? Isso é uma métrica aí bem importante. Aqui eu trago também um pouco do que causa a privação, o que a privação de sono causa ao longo do tempo. Existem inúmeros estudos, né, centenas de estudos ao longo das últimas décadas sobre a privação de sono, é claríssimo na literatura isso, que ela causa, então, sobrepeso, obesidade, a hipertensão arterial. Então, como eu comentei com vocês que o perfil vespertino costuma ser o mais afetado, porque por questões sociais eles acabam tendo que acordar cedo e eles não conseguem dormir mais cedo, então eles são pessoas mais propensas a ter problemas de privação. Diabetes, quadros depressivos, como o doutor Alexandre apontou, né, são mais frequentes em quem tem privação de sono. Acidentes, esse é um ponto muito importante, né, quando a gente fala, por exemplo, em geriatria, que o doutor
Otelo comentou de várias pesquisas que têm sido feitas, que ele próprio está envolvido. Pacientes geriátricos, a gente tem que pensar muito nisso, né? A gente sabe que eles são mais sujeitos a fraturas, a inúmeros acidentes, mas a gente não lembra de que a privação de sono pode levar a maiores acidentes, né? E alterações hormonais, como eu comentei. Então, para qualquer pessoa, qualquer colega aqui que nos ouve, que precisa fazer uma investigação hormonal, lembre também desse aspecto, né, de investigar. E, claro, como eu já comentei em slide anterior, a demência é algo que tem sido cada vez mais estudada, a relação com sono. Nós sabemos que nós vamos ter cada vez mais indivíduos com demência e o impacto que isso vai trazer para a sociedade como um todo, para os familiares. Então, esse é um outro ponto muito sensível em que a medicina do sono precisa cada vez mais atuar. E aí, falando um pouco do nosso papel como profissionais da saúde, né? O que a gente pode e deve desempenhar, né? Então, primeiro deles é realmente a gente ter muito claro a função importante para a saúde que o sono tem e lembrar dessa máxima, vamos dizer assim, em todos os atendimentos que a gente faça, em todos os conceitos que a gente tenha, né? Fazer uma triagem adequada de problemas de sono, incluir, né, o sono na nossa lista de perguntas para o paciente, assim como a gente pergunta sobre atividade física e se ele fuma, né, fazer uma investigação adequada e, claro, né, incentivar hábitos saudáveis de sono, que a gente sabe que tem se perdido muito, né, nos últimos anos, e nós temos um papel muito grande de alertar. Muitas vezes pode parecer algo muito simples e muito óbvio para o paciente, mas quando ele está naquele contexto todo social que incentiva hábitos que não são bons, muitas vezes não é claro para ele, né, certos pontos, e a gente pode ajudar com conceitos muito simples, né? Então, como é que a gente pesquisa, né, o sono de um paciente numa consulta, né? A gente tem inúmeros questionários, inclusive eu vou comentar sobre um para vocês em alguns slides para frente, mas eu trago aqui alguns conceitos bem gerais, né, que são bastante intuitivos também de a gente perguntar sobre na consulta, né? Então, assim como a gente pergunta sobre outros hábitos, é importante a gente perguntar, né, quantas horas o paciente dorme? Será que ele dorme entre 7 e 9 horas, que é o adequado? Será que o sono dele é regular ou ele tem vários dias em que ele joga futebol e aí volta agitado, vai dormir 1 hora da manhã, e aí nos outros dias ele dorme mais cedo, ou seja, quanto aquelas horas de sono que ele diz que dorme são constantes ao longo da semana, né? Ele usa muito café durante o dia, né? Ele tem que tomar muito café durante o dia, isso daí já é algo que nos leva a pensar em privação do sono. Ele fuma, né? O cigarro, ele é um estimulante, ele prejudica também o sono. Ele usa algum tipo de medicamento ou substância, como o álcool, que pode alterar o sono logo antes de dormir, né? Mesmo que ele não saiba algum tipo de medicamento que faça parte aí da prescrição médica. Se ele desperta durante a noite, por quê? Né? A gente sabe que tem paciente que desperta porque está com dor, tem paciente que desperta porque tem que ir várias vezes à noite no banheiro, e talvez o problema do sono dele seja secundário a um outro problema, né? Então, muito importante também saber por que ele acorda durante a noite. E naquelas queixas de ronco, né? Normalmente o paciente que tem apneia, ele tem uma queixa que ele já traz da consulta. Então, perguntar também sobre ronco e sobre uma possibilidade de apneia. Às vezes o paciente explica como sufocamento, falta de ar durante a noite, que seja normalmente testemunhada pelo parceiro, normalmente a parceira, né? Porque a apneia do sono é mais comum em homens. E falando um pouco mais agora de medicamentos, né, que vocês próprios apontaram como dúvidas, dado o que a gente tem visto, né, de
uma epidemia nos consultórios, e vocês, por favor, também me avisem se vocês têm visto isso com maior frequência no dia a dia de vocês, sobre o Zolpidem. Eu vou falar brevemente sobre a insônia, sobre alguns conceitos que são bastante importantes para a gente entender como lidar com esse tipo de medicamento, né? Então, um conceito bastante, vamos dizer assim, muito claro que eu gostaria de vocês terem é quais são os critérios para a gente reconhecer um quadro de insônia, né? Então, a insônia, ela é definida pela dificuldade para a gente iniciar ou manter o sono. Então, é muito comum também o paciente que até consegue iniciar o sono, mas ele acorda logo depois e aí fica a noite inteira acordado, né? Então, podem ser as duas coisas. Dado que ele tenha uma adequada oportunidade para dormir, então, é muito importante a gente checar se o ambiente é adequado, né? Porque nenhum de nós dorme bem num ambiente barulhento, num ambiente que não tem a escuridão adequada, que não tem o conforto adequado. E que tem algum tipo de prejuízo diurno, né? Então, um paciente insônia é um paciente que já acorda irritado, que tem um grau mais aumentado de ansiedade ou depressão, que tem sono durante o dia, que às vezes não consegue realizar as tarefas como ele realizava anteriormente, que tem esquecimentos, então que tem algum tipo de consequência nas suas atividades, e que acontece aí o númerozinho, né? 3 vezes por semana, no mínimo, por mais de 3 meses, né? Então, isso é como a gente define insônia na prática de medicina do sono. E um ponto importante aqui é que a polissonografia não é necessária para o diagnóstico, né? Então, a insônia, ela é feita com base nestes critérios clínicos, né? Um outro ponto aqui importante também, é claro, né? Dado que o paciente não use nenhum tipo de medicamento que induza a insônia. Eu falo isso porque, além do Zolpidem, a gente tem visto um uso muito aumentado de estimulantes, por exemplo, o Venvanse, né? Acredito que vocês tenham visto isso na prática. Por favor, também, se tem alguma outra medicação que vocês queiram compartilhar. Então, um paciente que usa esse tipo de medicação e não consegue dormir, não é, né? A gente não pode classificar desse modo, porque ele está sendo induzido por algum tipo de medicamento. E aí, claro, nesses pacientes, a gente vai solicitar polissonografia caso a gente entenda que existe uma suspeita de outra doença, né? Porque o que acontece com um cenário muito frequente nesses pacientes é que a polissonografia ele não consegue fazer, né? Porque a gente já imagina que é um paciente que já tem uma dificuldade para dormir, já não é fácil de dormir nem na sua própria casa, muito menos num ambiente de um laboratório com um equipamento. Então, é relativamente frequente os laboratórios de sono receberem pacientes com insônia, e que muitas vezes eles não conseguem realizar um mínimo de horas para dormir, né? Então, a gente não deve solicitar esse tipo de exame para uma insônia, a não ser que a gente tenha uma suspeita, por exemplo, de apneia do sono concomitante, que não é rara, né? Existem, e aí sim a gente deve solicitar. Então, como é que a gente conduz, né, a medicina a insônia? Então, já existem guidelines, o protocolo que eu trago aqui é o mesmo da sociedade brasileira, que é o mesmo da sociedade americana e da mundial, que a terapia cognitivo-comportamental, então a TCC, é a primeira opção em todos os casos, né? Por que ela é a primeira opção em todos os casos? Porque a insônia, ela tem um componente emocional e de percepção do sono que é muitíssimo importante. Então, quando a gente recebe um paciente que, por exemplo, já esteja em uso de medicamento, então, uma das perguntas foi, como que eu devo abordar um paciente que já está em uso de uma medicação? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é perguntar se ele já fez ou se ele está fazendo algum tipo de terapia com psicólogo, né? E caso ele não esteja, a primeira orientação que a gente deve dar é que ele faça, né? Porque nenhum tratamento medicamentoso vai ser eficaz. A terapia cognitivo-comportamental é, de longe, o tratamento que mostra mais resultados, né, para o paciente. E a gente entende que isso não seja fácil de adotar, porque mudar
os nossos conceitos e os nossos hábitos, nunca é fácil, né? Mas a gente também não pode introduzir uma medicação sem falar sobre isso, e a gente deve ser bastante reticente com o paciente que volta para repetir a medicação, mas que não esteja fazendo algum tipo de terapia, né? E, claro, eu coloco aqui que a revisão de hábitos de sono é importantíssimo, porque a quantidade de pacientes insones que a gente tem com hábitos de sono ruins, irregulares, é enorme, né? Ou seja, a gente não vai conseguir tratar com medicamentos se o paciente não vai num horário adequado para dormir, né? Então, assim, a gente fala que são os conceitos mais básicos de medicina do sono que a gente nunca pode relevar, né? E os medicamentos, e, por exemplo, a droga Z, e dentre eles o Zolpidem, que é um dos principais componentes, eles sempre vão ser adjuvantes, né? Então, a gente foca muito em retirar ou nem introduzir o medicamento, né? Os protocolos, inclusive, orientam a incluir o medicamento como tratamento quando a terapia sozinha, né, isolada, não resolve. Mas nunca apenas o medicamento, e isso é uma prática que a gente tem visto cada vez mais, né? Caso vocês tenham algum caso que venha no consultório desse modo, que o paciente já esteja usando a medicação, mas não tenha nenhum outro tipo de abordagem, é importante ter. E aí, vocês fiquem à vontade também, doutor Otelo e Alexandre, se vocês quiserem compartilhar algum caso. Se vocês têm visto pacientes virem com o uso do Zolpidem, como tem sido isso na prática clínica de vocês? Eu além dos pacientes de consultório e agora de teleconsulta, eu tenho um grupo de pacientes idosos que eu atendo como neurologista em casa, né? Então, realmente, a prevalência é absurda, né, do Zolpidem, que, na verdade, é só questão de modismo, né? Quer dizer, então, são aquelas drogas benzodiazepínicas com ação rápida, né? Então, tem uma ação muito rápida, intensa e de curta duração, né? Então, eu tenho muitos pacientes que exatamente eles têm o benefício de iniciar o sono com a medicação e depois acordam no meio da noite. E é muito legal porque, assim, o que você falou até do TCC e hábito do sono, porque a minha primeira conduta para os meus pacientes com insônia é, quando você acordar no meio da noite, anote o que está na sua cabeça. Porque é o problema que está te acordando. Isso, não é claro que não é para todos, mas em muitos casos, todos nós sabemos, quando nós temos uma ansiedade para resolver um problema, etc., é mais comum ter aquela insônia. Então, e esse simples aconselhamento eu vejo como funciona, né? Quando a pessoa bota no papel o que está na cabeça dela, é como se ela falasse assim: então pode dormir que amanhã você resolve. Aí eu só aviso que se no dia seguinte você não resolver o problema, de novo aquele problema vai acordar a pessoa, né? Então, assim, essa visão mais comportamental, né, e não medicamentosa, acho muito legal você falar, né? Acho que isso é um problema generalizado, né? A gente está no modelo ocidental de medicina, né, em que existe um excesso de medicalização. Então, as pessoas elas procuram assim: doutor, me passa o Vyvanse ou qualquer outra coisa, porque eu não estou conseguindo me concentrar, né? Aí eu falo assim: o mundo inteiro tem esse problema. Então, as pessoas querem resolver problemas normais com autodisciplina e com enfrentamento com remédio, né? E isso vale tanto para dormir, como para se manter acordado, como para se concentrar. Então, é muito boa essa visão não medicamentosa e usar realmente os casos que estão indicados. Eu queria saber se você tem alguma experiência com quetiapina, né? Eu tenho pacientes que têm ótimos resultados. E também uma pergunta, queria a sua visão sobre o sono em prestações, né? Já que você falou o número de horas, né? Como é que funciona? A gente sabe que normalmente a pessoa com a idade vai tendo mais dificuldade de ficar muitas horas dormindo, mas ela também tem vários cochilos. E também queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do sono REM, não REM, ou seja, todos os benefícios que a gente está falando aqui, se realmente é ligado ao sono profundo
Porque hoje os relógios, né, a saúde digital, que você falou que eu também estou muito ligado à saúde digital, e hoje as pessoas facilmente com seus relógios, smartwatch, conseguem, não sei o quanto tem de acurácia, né, mas eles mostram quantos por cento você tem de cada tipo de sono, então, só comentar um pouquinho sobre isso. Queria falar, tem algumas pessoas aqui fizeram alguns comentários, mas mais comentários pessoais. Uma falou, eu sou vespertina, tenho necessidade de dormir 9 horas e tenho dormido 4 horas por noite. Outra pessoa, digo, além de não conseguir dormir a quantidade ideal de horas, sinto que o sono não é reparador. Outra disse, eu durmo no máximo 7 horas no noite. Outra falou, eu tenho problema com sono, já acordo com pressão alta, durmo 5 horas no máximo, 6 horas num dia bom, pratico exercício físico, não bebo ou fumo, quando pioro, tomava Zolpidem, já troquei de medicação de novo. Guarda isso só um instantinho, que eu queria falar só um comentário rápido, que é a relação entre insônia e depressão, e na pandemia se evidenciou muito, que não é só uma questão de causal, mas uma questão da insônia ser dos das manifestações da depressão. Então, quer dizer, é um sintoma da depressão. O acordar angustiado, o acordar com ideias muito melancólicas, ideias de ruína, ideias que não vai conseguir fazer nada, vai melhorando no decorrer do dia, vai para a noite, à noite começam a voltar algumas ideias dessa natureza, há um período de insônia, um acordar cedo e acordar de novo na angústia. Então, essa insônia não é que ela está causando a depressão, mas ela é o próprio sintoma da depressão. E a outra, concordar inteiramente, eu sou psicanalista, assim, você sabe disso, então, quer dizer, sou completamente a favor, pode ser a terapia cognitivo-comportamental ou uma psicoterapia breve psicanalítica, enfim, mas eu acho que a psicoterapia é o tratamento de eleição para a insônia, de uma maneira geral, né? Evidentemente, E uma última coisa que me passou, assim, uma coisa um pouco mais engraçada, é que você imagina, o urso dorme no inverno, você falou, no inverno o urso dorme, lá no inverno hiberna, e não é uma questão para ele, ou seja, que o sono é uma questão, que é uma questão da cultura, uma questão humana por excelência, na medida em que o homem é um sujeito da cultura e que começa a regular todas as questões da vida dele, inclusive o próprio sono, que deixa de ser algo da ordem da natureza e passa a ser da ordem da cultura, quer dizer, não é da ordem da natureza o sono, como urinar ou ir no banheiro, não é. Ele vira uma história aculturada, quer dizer, então o sono tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que dormir mais, quem dorme muito é preguiçoso, quem não dorme não sei o quê, quem dorme pouco é agitado, há uma arrumação em torno do sono. Então é só isso, rapidinho. A gente distorceu, né, os conceitos a necessidade do sono, é isso mesmo, a gente adaptou o sono à nossa vida, né? Então, sobre esse ponto os pontos que o doutor Alexandre perguntou, então, quetiapina, a indicação mais, a melhor indicação para ela é para aqueles pacientes que têm uma dificuldade grande de manutenção do sono, né? Então, aqueles pacientes para quem iniciar o sono não é um grande problema, então o Zolpidem, por exemplo, não vai ajudá-los, mas eles precisam ou têm uma dificuldade muito grande em manter o sono, né? E muitas vezes a gente indica para esses pacientes, em geral, aqueles pacientes que têm um tempo total de sono muito curto, por exemplo, 4 horas. Né? Então, é para pacientes mais extremos, vamos dizer assim. Tem que também tomar um cuidado, como vocês sabem, da sonolência rebote, né, no dia seguinte, que pode acontecer. E também, sem dúvida nenhuma, tem que passar por toda uma higiene, uma revisão de hábitos de sono, psicoterapia, sem dúvida, evitar cochilo, porque esses pacientes, muitas vezes, o que a gente tem que diferenciar são os pacientes que têm maus hábitos e daí que levam a um tempo total de sono à noite muito ruim. Esses pacientes
por exemplo, que tem uma indicação de quetiapina, muito frequentemente eles tiram vários cochilos à noite, e aí eles perdem aquela pressão de sono. Então, em muitos dos casos, poderia até evitar a medicação, se mudar hábitos de sono. E aí, aquele... Desculpa, Sim, sim. só para não perder, ainda está na questão da medicação, também está sendo, há uma certa onda, não só do Zolpidem, mas da melatonina. Queria que você pudesse lembrar. Uhum. A melatonina é um outro ponto que tem sido muito, muito comentado. A melatonina não tem indicação para insônia, né? A indicação formal da melatonina é para jet lag, porque ela tem pouca eficácia na insônia, né? Se a melatonina tem muito pouco a acrescentar para a insônia. Nada que TCC e bons hábitos de sono não vão dar, né? Então, tem vários estudos já falando sobre isso. A melatonina não tem uma grande eficácia para insônia, né? A gente sabe que muita gente prescreve. Se alguém aqui pensa em prescrever melatonina para insônia, eu iria muito mais aí na linha de um fitoterápico, por exemplo, né? De uma valeriana, um chá para dormir, algo do tipo, que vai ter, inclusive, melhor efeito do que a melatonina, sabe? Porque para Vamos sempre insônia lembrar, ela não tem uma boa indicação. vamos sempre lembrar que em todos os estudos farmacológicos tem um efeito placebo, né? Então, qualquer Exato. droga vai funcionar. Exatamente, exatamente. Então não tem uma, assim, uma indicação, embora esteja, né, bastante na moda, a gente fala muito da melatonina, mas vocês veem, eu nem coloquei aqui, né? Por isso que ela não está indicada, né? É um bom ponto de mencionar. Sobre os cochilos e sono REM, não REM, então o que a gente sabe é que tem uma corrente que fala de sono polifásico, né, na raça humana, e o que a gente sabe é que nós somos, então, nossa raça dorme à noite, né, e funciona de dia, diferente de outros animais, por exemplo, a coruja. Então, nós somos feitos para dormir à noite e funcionar de dia, e é ponto. Mas o cochilo durante o dia pode ser benéfico, né? Então, a gente tem uma certa pressão e uma certa característica da natureza de ter um pouco de sono entre 1 e 4 da tarde. E isso a gente costuma atribuir ao almoço, por exemplo, quando a gente come alguma coisa pesada, mas essa pressão de sono ela vai vir independente do que a gente comer, né? A gente vai ter uma vontade de dormir. E é saudável a gente dormir nesse momento, desde que não passe de meia hora, 40 minutos, né? Então, a gente pode e deve tirar um cochilo neste momento, desde que então tenha essa duração. Porém, se o paciente que vocês tratam tem já problema de sono, ele está totalmente contraindicado, porque ele precisa acumular essa pressão de sono para dormir à noite, né? Então, paciente com insônia não deve tirar cochilo durante o dia. Desculpa, mas assim, quando o paciente fala assim, não dormi nada essa noite, eu falei, que bom, a próxima você vai dormir bem. É claro, né? Se ele não dormiu nada, dormiu um pouco no outro dia, ok, mas o ideal é que ele não faça, realmente, porque você não sabe o grau de cansaço que ele vai estar, mas o ideal é realmente não dormir. Não, eu nunca recomendaria ninguém para não É, dormir. exatamente. E dessa questão do sono REM, não REM, a gente sabe que o sono não REM é tão importante para a cognição quanto o REM, né? Então, a gente teve ali os primeiros estudos, o sono REM ele é bastante notório pela questão dos sonhos e da cognição da memória, mas a gente sabe que todas as fases do sono são importantes, né? A gente tem uma arquitetura do sono que combina não REM e REM, que é muito importante como um todo, né, ao longo da noite. Então, a gente não deve tratar só uma fase do sono como mais importante do que a outra, porque é toda a arquitetura que a gente tem, né? É claro que quando a gente fala de sono profundo, dado que ele acontece mais para o final da noite, se o paciente tem bastante sono profundo, é sinal de que ele dormiu bem, né? Então, que ele dormiu muito possivelmente o número de horas que ele precisa dormir. É mais nesse conceito que a gente deve avaliar, sabe? Ok. Perfeito. Mais alguma coisa? Não.
Tá, você pode... Você está na Espanha, que é a terra da siesta, então... Exatamente, eu ia falar da questão da sabedoria, né, dos É espanhóis, né? sabedoria que é utilizar essa pressão do sono para dar uma boa dormidinha. Exatamente, exatamente. Então, aqui, né, bem, assim, algumas cidades grandes, por exemplo, Barcelona, perderam esse costume, mas cidades pequenas fazem siesta, elas literalmente fecham, né, os restaurantes esse horário para eles descansarem. E é exatamente esse conceito, né, que eles não precisaram da ciência para descobrir. Claro. Eu E, gostaria de comentar. claro, Tá. claro. Não, Não, não. eu posso deixar para o Uma final. coisa, Alexandre e Samantha, como já são 2 minutos para as 8, a gente vai prolongar um pouquinho, mas vamos dar um... Isso, eu já estou acabando aqui, então o último tópico que eu queria trazer para vocês é quando que eu solicito um exame, né? Você Foram fala, tá, Alexandre? Desculpa. algumas perguntas que me são feitas, inclusive os médicos que responderam o questionário, quando que eu peço um exame, né? Então, muitas vezes quando tem alguma queixa persistente que afeta a qualidade de vida, quando o paciente se queixa de algo muito pronunciado, olha, eu durmo, mas a minha qualidade de sono é muito ruim, então aí a gente deve realmente investigar um problema de sono, dado que ele não tem esses hábitos de sono ruins que levam a uma qualidade ruim, né? E, claro, o principal motivo de a gente solicitar um exame de sono na prática médica é para avaliar a apneia do sono, né? Como a gente comentou, para insônia a gente não precisa desse exame para fazer diagnóstico, mas para apneia sim, né? E como é que a gente avalia a apneia? Desculpem que está com... Era o próximo slide para estar essas informações aqui. Então, como é que a gente avalia bem, de uma forma objetiva, no consultório, né, a apneia? Então, o que a gente tem é um questionário que a gente chama de Stop Bank, depois vocês podem dar uma olhada no próprio Google, tem no próprio site do Ministério da Saúde esse questionário, podem até imprimir e deixar ali como uma colinha, né, porque tem bastante informação. E ele é um questionário que já está validado para a gente avaliar o risco, a probabilidade que um paciente tem de ter apneia do sono. Tá? Então, quando um paciente se queixa para nós que ele ronca ou que a parceira ou parceiro se queixa de que ele se sufoca durante a noite, que ele acorda muitas vezes à noite, vale a pena a gente fazer essas perguntas para ele, né? Porque para a gente entender qual é a intensidade desses sintomas e se ele pode, de fato, ter uma probabilidade de apneia. E aí tem alguns critérios, vocês vão depois encontrar no próprio site do Ministério da Saúde tem ali as definições, mas tem os critérios aqui como eu coloquei. Eu coloquei aqui na lateral, mas mas já estava aqui embaixo nos critérios de pontuação. Eu posso passar, inclusive, para o Otelo depois esse questionário, para vocês saberem, mas, basicamente, quando um paciente tem ronco e apneia, vocês podem fazer essas perguntas aqui para ele, e dado que corresponda à pontuação, aí sim solicitar um exame de sono. A gente fala isso porque é relativamente comum de a gente ter pacientes que fazem o exame de sono e o exame de sono não demonstra apneia, né? Então, ou seja, é um paciente que talvez não precisasse daquele exame, ou alguns pacientes que realmente precisam, e aí, tendo esse questionário, a gente tem mais um argumento para dizer para ele, olha, o senhor precisa realmente, porque por essas perguntas aqui, por este exame aqui que eu fiz, o senhor tem uma indicação, um risco muito aumentado de apneia do sono, tá? Então, pensando aqui para pessoas, para um público de profissionais da saúde que não são especialistas em sono, esse é um questionário que vocês podem levar bem prático, né? Então, assim, eu quis trazer aqui para vocês 2 conhecimentos em insônia e apneia para vocês terem exatamente o que pensar no dia a dia, né? Então, insônia igual a terapia cognitivo-comportamental não pode faltar no tratamento de vocês, e a apneia, como que eu sei se eu preciso pedir algum exame, se eu preciso fazer algo, né? E, claro, né, reforçar aqui de novo os hábitos saudáveis de vida que servem para qualquer paciente, para qualquer queixa, e nunca é demais a gente falar, né, que o paciente precisa ter aquele relaxamento, que fazer exercício físico muito tarde, ou estar muito agitado, trabalhando até muito tarde, vai afetar a ele conseguir desacelerar e dormir, que ter horários regulares de sono é bastante importante,
que ter um ambiente tranquilo, confortável para dormir é um investimento que ele faz. Evitar aparelhos eletrônicos, nunca é demais a gente falar isso, né? Que o ideal é ele evitar um pouco antes de dormir. Que leitura é um excelente hábito, né? Os neurologistas aqui que estão conosco sabem muitíssimo bem do estímulo cognitivo, quanto é importante para a sua saúde, também para o sono. E, claro, o café a gente deve evitar depois das 18 horas, quem é insônia até antes, né? É importantíssimo porque ele pode prejudicar o sono, principalmente das pessoas que já têm alguma questão. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos, vamos dizer, bastante gerais do sono, e eu gostaria muito de vocês se comunicarem comigo, se tiverem outras dúvidas, darem o feedback de vocês em relação a isso, porque a medicina do sono é um campo que ainda precisa se desenvolver muito, né? E a gente vai precisar muito dos médicos que não atuam, que não são especialistas na área, mas que podem sim conduzir. Inclusive, tem uma boa oportunidade também para desenvolver mais o seu consultório, para ser inclusive um diferencial na consulta, né? Vou parar aqui de compartilhar. Alexandre, queria que você fizesse aí um último comentário, depois vou pedir a Samantha para dar um fechamento e a gente encerra essa excelente seminário. A Samantha deu um show aqui, né? Eu acho que ela é muito importante ter a base científica e a praticidade, né? Então, como aqui o fórum foi muito voltado para a educação médica, né? Educação de profissionais de saúde, principalmente que atuam em atenção primária ou não especialistas em medicina do sono, então acho que foi muito importante os pontos apresentados. Eu acho que é importante assim a questão da apneia do sono, por que diagnosticar, né? A gente viu que é um fator de risco para doenças cardiovasculares, demência e outras, né? Então, não é um assunto somente de incomodar, roncar e incomodar alguém, você realmente está aumentando o risco, né? E tem tratamento, né? A gente não focou hoje muito no tratamento, porque não era um seminário voltado especificamente para falar de CPAP, coisas assim, mas e realmente a insônia é o problema mais prevalente, né? É o que foi muito bem abordado. Eu só queria finalizar falando sobre saúde digital, né? Então, que a tecnologia, como nós falamos aqui, é um problema, ela acaba atrapalhando muito, porque nós temos, enquanto do nosso lado aqui a gente está querendo saúde, tem gente que quer a atenção do cliente, né? Então, o Netflix da vida, etc., eles são especialistas em captar a atenção, né? Ao ponto que, não só Netflix, todas as mídias digitais, né? Então, as pessoas elas acordam e vão para o celular antes de levantar, e elas deitam e continuam no celular ao ponto de cair na cara delas o celular. Então, existe aí uma competição por atenção. E eu falo, às vezes, brincando, assim, com uma conduta para dormir bem, peguem um livro bem chato, né? Mas, na verdade, não precisa ser chato. Qualquer livro, ele exige a sua atenção natural. Então, naturalmente, você vai ler e vai chegar um momento que você não vai conseguir mais se concentrar e vai parar de ler e vai dormir bem. Já um filme e outras, como eu falei, produção de vídeos, etc., tudo isso vai fazer o contrário, vai estimular e vai fazer tudo para você se manter acordado muito mais horas do que deveria. Mas também eu quero defender a tecnologia, que a tecnologia está a nosso favor também, né? Então, sabendo usar, tem aplicativos, tem várias soluções que podem ajudar, a tecnologia pode ajudar o ser humano a dormir melhor. Então é isso, muito obrigado e foi um prazer participar. Samantha, antes de você fechar, só umas duas observações. Uma, que a Marta que falou, ela lembrou bem, a gente ficou muito concentrado no questionário, colocou outros profissionais de saúde, aqui não falou neles. Ela disse médicos e vários profissionais da área de saúde. Claro. A fisioterapia vem atuando fortemente na insônia, a fonoaudiologia vem atuando. Você tem toda a razão, eu acho que foi
corporativismo inconsciente aqui. Mas Não, você todos os profissionais de saúde. todos os profissionais de saúde, com certeza, Marco. Outra coisa que tem, de certa forma, não é uma questão de orientalizar o Ocidente, mas você tem vindo para, invadindo um pouco mais a cultura ocidental, certas práticas que antes eram mais práticas orientais, como a meditação e tudo. Mindfulness. Eu acho que tem um ponto, a meditação eu acho que ajuda muito, que vem, algumas vêm ligadas ao budismo e tudo, e outras não, agora tem uma meditação, já ocidentalizou completamente, quando começa a Mind Control, aquela história de meditação, esvaziamento, né, da mente e tal, que é uma certa importação e apropriação de um conceito oriental, que os caras estão fazendo qualquer coisa para apropriar da história. Então, queria te pedir, Samantha, você podia dar uma fechadinha ou mais alguma coisa que você gostaria de dizer para a gente? Não, eu gostei muito dos comentários, eu que agradeço muitíssimo o bate-papo com vocês, a gente sempre aprende muito mais, né, do que ensina. Eu gostei também do comentário da Marta, sem dúvida, Marta, acho que a gente também acabou tocando em alguns pontos, tanto quanto médicos, mas o meu enfoque foi muito mais sair da medicação, sabe? Sair da medicação, falar um pouco mais holisticamente dos conceitos de sono, como a gente deve conduzir, como a gente deve orientar o paciente. Isso você está corretíssima, todo profissional da saúde pode fazer, inclusive alguns têm, né? A gente lida, eu sou otorrino de formação, a gente lida muitíssimo com fonoaudiólogo, por exemplo, que faz vários tratamentos importantíssimos. Então, já a medicina do sono, assim como qualquer área, é muito multidisciplinar, né? Cada vez mais multidisciplinar. E gostei muito do tópico, né? A gente de ter mencionado a tecnologia, ela pode ser ruim, pode ser boa, né? Então a gente também tem que ajudar os pacientes a orientar para o lado bom da tecnologia, né? E tentar realmente tirar a nossa atenção dessas questões que são muito tóxicas, né? A gente vê cada vez mais, inclusive, crianças tendo vícios, né? De mídia social e televisão, e na consequência que isso vai ter ao longo da vida, né? Então, sem dúvida, é um ponto de atenção. Gostaria, então, de finalizar pedindo que, caso tenham algum tipo de dúvida a mais, feedback, qualquer comentário que queiram fazer, podem deixar. E se quiserem também deixar algum contato, eu vou produzir conteúdo e enviar em formato de newsletter. Fiquem à vontade também para me enviar, caso tenham interesse em saber mais sobre o tema, né? Porque tem muita coisa para falar. Samantha, uma última coisa que eu achei também interessante, eu queria falar naquela hora que eu esqueci, que foi o seguinte: como muito voltado para a questão da atenção primária, e a atenção primária tem esse viés, né? Se você pensar, um médico de família pede muito menos exames que um especialista, quer dizer, ele tem uma relação com o paciente muito próxima, e a coleta de história, o exame físico, a forma de diagnosticar, então ele é menos medicamentoso e menos examinoso, digamos assim, ele pede menos exames. E essa história que você falou da polissonografia, quer dizer, o exame cai e na hora certa, não é? E não ele é um complemento de uma boa história clínica, de um bom exame físico. Agradeço a todos que nos assistiram aqui, e o GRIS vai tentar, e tem o meu compromisso aqui da gente ter um seminário mensal, e com certeza a Samantha vai voltar aqui para a gente ampliar ainda mais esse tema tão interessante. Obrigado, Guelma, pelo permanente companheirismo, e a Samantha pela brilhante apresentação. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, uma boa noite. Boa noite a todos. E durmam bem. Durmam bem.